Amém. Faça a vida valer a pena. Eu tinha lido sobre a história de um jovem chinês que ele furtou cerca de 800 livros de uma grande biblioteca lá na China. Então ele era muito sorrateiro, ele era muito sutil, um verdadeiro gatuno. Ele ia com a mão leve e furtava. O furto é aquele que passa quase que desapercebido, só percebe quando o prejuízo chegou. Mas aí, de repente, o dono da livraria pediu auxílio às forças policiais e um policial à paisana, disfarçado, conseguiu capturar o larápio. E aí ele foi prestar depoimento e perguntaram: por que você roubou mais de 800 livros? Ele falou: eu queria ler o máximo que eu pudesse, porque eu queria descobrir qual é o sentido da vida. Eu queria descobrir qual o sentido da vida. Aquela grande questão filosófica daquele jovem não era apenas dele, é de todos nós, você pode ter certeza. Em uma ou outra medida, de uma forma ou de outra, por uma abordagem ou por outra, todos nós em algum momento nos perguntamos isso, ou nos perguntaremos em algum momento: qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? O que realmente vale a pena ser feito, que merece a nossa atenção, que merece a nossa dedicação sobre a face da terra? Com Salomão não foi diferente. Salomão escreveu pelo menos 3 livros bíblicos: Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, mas também escreveu alguns salmos, poucos, mas escreveu. Mas esses 3 livros são clássicos e nós vemos que sempre são, com muita tranquilidade, atribuídos a ele: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Muito provavelmente, Cântico dos Cânticos foi aquela literatura escrita mais no começo da sua juventude, que os hormônios estavam numa verdadeira explosão. É como que ele escrevesse para uma mulher amada, sunamita. E ali você percebe aquele homem cafona, porque é um homem apaixonado, mas ele está revelando todo o seu amor pela mulher amada. Mas ali você vê também traços bíblicos de um forte e grande propósito de Deus para nós. Era um Salomão jovem, um Salomão jovial, cheio de vigor. Mas ele também escreveu Provérbios, que geralmente é situado no seu período de maturidade, quando ele já estava ali um homem adulto, mas não com a maturidade completa, estava ainda em desenvolvimento. Então ele escreve os chamados Provérbios de Salomão. E Eclesiastes, que por alguns já foi chamado de o livro mais mal-humorado da Bíblia, alguns têm a impressão que ele era um homem rabugento quando escreveu, mas não. Às vezes, Eclesiastes é considerado a última literatura escrita por Salomão, a literatura testamento. É como se ele pudesse fazer um exercício mental, voltar ao passado, visitar as reminiscências, as memórias, e ele começa a se lembrar tudo aquilo que ele fez, aquilo a que se dedicou, frustrações ou não, e ele começa a compilar, então, o que nós conhecemos como Eclesiastes. Eclesiastes, então, provavelmente, muito provavelmente, foi escrito na velhice de Salomão, quando ele já estava descendo a ladeira, encerrando o ciclo da sua jornada sobre a terra. E ele chama a nossa atenção, e nós precisamos ouvir o que ele está falando, porque não foi um qualquer. Salomão foi um homem que teve aquilo que os mortais lutam para conseguir. Ele teve fama, ele teve poder, ele teve muita grana, sendo homem, teve muitas mulheres. A Bíblia descreve que ele teve, em dado momento, mais de 1000 mulheres. Mulher, naquela época, era sinônimo de poder. Mais de 700 princesas, 300 concubinas, mulher de todo jeito, de toda cor, todo sabor, loira, ruiva, amarela, azul, todo jeito. E ele, que conheceu aquilo que os mortais se matam para conseguir, a maioria não consegue ao longo da vida, adquiriu tudo, e ao fim da jornada ele para, reflete e bota para fora: eu descobri que tudo isso foi como correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. 3 conselhos dados por Salomão para fazer a vida valer a pena. Primeiro, não se esqueça que a vida é passageira. Versículos 1 a 7, vou repetir a leitura porque é muito importante. Versículos 1 a 7 dizem assim: lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem.
Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. Suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão. Sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. O sábio, usando seu conhecimento, continuou a ensinar o povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem os provérbios. Ele nos dá essa primeira lição que nós devemos guardar. Não esqueça que a vida é passageira. Não esqueça que a vida é breve. O salmista diz: a vida passa depressa e nós voamos. A vida é um conto ligeiro. Tiago falou, irmão de Jesus, que é a vossa vida. Sois como uma neblina, uma fumacinha, que existe por um pouco de tempo e logo desaparece. Assim somos nós. Cada dia a mais é um dia a menos sobre a face da terra. Salomão chama a atenção: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É um termo obsoleto, um termo arcaico, em desuso. A gente fala juventude, mas nós batistas por muito tempo sabíamos o que era mocidade. Nós tínhamos, por exemplo, a Junta de Mocidade Cristã, a JUMOC. Agora é JBB, Juventude Batista Brasileira. Os hinos do cantor cristão diziam: mocidade cristã, ei avante, contra o mal, contra o erro lutai. Mocidade, hoje nós chamamos juventude. O Estatuto da Juventude diz que a juventude vai dos 15 aos 29 anos. A ONU faz um recorte e bate o martelo e diz: juventude vai até os 35. Eu já venci todos os prazos, pelo Estatuto da Juventude, pela ONU, por todas as categorizações, a juventude se foi, embora eu me sinta muito jovial, vamos ser sinceros. Mas a vida passa ligeiro, rápido. A vida é, palavra que eu acho bonita, fugaz. A vida é fugaz. A ação do tempo é implacável. Se eu perguntar aqui, talvez poucos de vocês saibam o nome dos seus bisavós. Tiveram a sua relevância, o seu significado. Sem eles você não estaria aqui. Mas muitos nem sabem quem eles foram. Tiveram seu momento histórico, tiveram a sua importância, desapareceram da face da terra. A maioria virou, se não todos, viraram pó. A vida passa depressa. Aí o salmista começa a descrever, Salomão começa a descrever o que acontece com o corpo humano com o passar do tempo. É normal, por mais que tenhamos medicina avançada, avanço científico, tecnologias, estica daqui, estica dali, estica tudo, só não estica a vida. A Bíblia diz que o homem, com toda a sua engenhosidade, não consegue acrescentar um palmo à sua estatura, não consegue acrescentar um dia à sua existência, porque somos marcados pela marca da finitude sobre esta terra. E Salomão faz questão de escrever: Eu fui um potro valente, eu fui aquele homem imponente, vistoso, viçoso. Agora estou aqui, carcomido pelo tempo, desgastado, o corpo todo desgastado, e ele vai descrevendo parte a parte do seu corpo, mostrando que ele conseguiu, em muitos momentos, driblar inimigos, driblar a fúria de adversários, não conseguiu driblar a ação implacável do tempo. Ele chama a atenção: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque na infância a gente não consegue se tocar do que está acontecendo. A gente é muito
imaturo, a gente é muito verde para a vida ainda. Não amadurecemos o suficiente, não conseguimos discernir perigos, mas também não conseguimos discernir oportunidades. Então não adiantaria chamar a atenção daqueles que eram criancinhas. E ele estava na condição de um ancião. Então ele sabia que a janela de oportunidade muito significativa da vida, se não a mais significativa, é aquela que compreende o vigor da juventude. É onde você tem capacidade de discernir as coisas, mas você também tem força para poder ir à luta e fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Na infância a gente não entende direito a vida e o mundo, na velhice entendemos, mas às vezes estamos profundamente limitados. Por isso ele chama a atenção: lembre-se do Senhor nos dias da tua mocidade. Preparando essa mensagem, me lembrei do Ronaldo, chamado Ronaldo Fenômeno, aquele jogador famoso, né? E eu me lembro de uma entrevista, quando ele já estava bem forte, com pouca mobilidade para o futebol, e querendo jogar, insistiu, vocês se lembram disso, foi para o Corinthians, tentou, não deu certo. Ele deu entrevista e falou assim: a cabeça sabe exatamente o que tem que ser feito, mas o corpo não corresponde mais. O corpo não corresponde. E ele, tecnicamente falando, era um jovem, mas já não tinha mais toda a habilidade, já não tinha mais todo aquele vigor. A juventude é um momento muito significativo, aquele momento do ímpeto da vida. Adiar o dia de começar a servir a Deus pode te mergulhar numa profunda frustração. E é o que nós mais encontramos. As pessoas dizem: deixa primeiro eu terminar este projeto, depois eu vou servir a Deus. Eu pastoreio há quase 15 anos e sou convertido há mais de 25. E o tempo que eu fui pastor, sempre eu encontro pessoas que dizem assim: deixa só eu terminar o ensino médio. Agora deixa eu só terminar a graduação. Deixa eu só terminar a pós-graduação. Agora espera só um pouquinho que eu comecei a namorar, vou me casar. Deixa só eu me casar. Deixa só eu curtir a lua de mel. E vai postergando, e nisso a vida vai embora. O que eu aprendi, irmãos, é que quem quer servir ao Senhor sempre vai servir dentro das suas circunstâncias. Eu honro uma mulher de Deus chamada Letícia Moura, filha do pastor Josué Moura, que foi minha ovelha em Belém do Pará. O pastor Josué veio para minha posse, executivo da convenção do Tocantins. Letícia foi minha ovelha em Belém. Passou no vestibular de medicina da Universidade Federal do Pará. Foi de Palmas para Belém estudar. Irmãos, pensa num curso puxado. Eu via na prática como é que era a vida daquela menina. E ela passou assim, sempre muito bem, forte, altíssimas notas, está concursada lá em Palmas. Letícia nunca deixou de servir a Jesus, por causa do curso de medicina, que é puxadíssimo. Nunca deixou. Até uma congregação que nós plantamos numa comunidade quilombola, na região nordeste do Pará, na região do Acará, Letícia fazia questão de, no sábado, ir para dedicar a sua vida a Jesus. Letícia me constrangia, porque eu via assim: quem quer realmente faz, quem não quer sempre vai achar uma desculpa. Sirva ao Senhor Jesus nos dias da tua mocidade. O futuro não existe, ele não vai chegar nunca. O que existe é o momento presente, é o hoje, é o agora. Nenhum de nós, por mais força, poder, capacidade financeira que tenhamos, habilidade intelectual, ninguém garante que daqui a uma hora vai estar vivo. Ninguém. Pensamos que poderemos estar, mas não sabemos. Por isso devemos aproveitar o hoje para servirmos ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que devemos servir ao Senhor com todas as nossas forças, pois para a sepultura, para onde nós vamos, não há capacidade, não há técnica, não há nada. Tem que servir ao Senhor no hoje e no agora. Adiar o dia de começar a servir a Deus pode te mergulhar numa frustração, profunda frustração, porque você não sabe o que te reserva o dia de amanhã, se o futuro chegará e se você terá condições de servir a Deus. Houve no século XIX um avivalista escocês chamado Robert, alguns chamam Murray, outros chamam Murray. E esse camarada, irmãos, foi um avivalista que o coração pegava fogo pelo Senhor. Com 29 anos ele foi atacado por uma epidemia e morreu. No leito de morte ele falou: o Senhor me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, agora eu não tenho como levar a mensagem.
O cavalo se referia ao próprio corpo. O Senhor me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, agora não tenho como levar a mensagem. Aproveite o vigor que você tem. Pensa numa coisa boa, gostosa, perfeita, maravilhosa. É você deitar a sua cabeça todo dia e ter a consciência em paz. De dizer assim, eu servi a Deus. Eu fiz aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Enquanto era dia, enquanto era tempo. Quando eu estava lá em Braslândia, ano passado, no mês da juventude, mês de agosto, a gente levou um camarada chamado Jetro Coutinho. Quero honrar esse homem de Deus também. Ele é filho de um pastor maranhense, um pastor que está lá em Brasília, é maranhense, está muito tempo fora daqui, e se casou com uma jovem maranhense. Jetro é servidor de carreira, passou no concurso efetivo do Tribunal de Contas da União. Um menino prodigioso. Você que estuda para concurso público, nessa área mais técnica, já deve ter visto algum vídeo dele. Ele dá aula para cursinhos preparatórios também. Ele é analista do Tribunal de Contas da União. Uma das pastas que ele atua, ele é responsável pela fiscalização de 29 bilhões de reais. 29 bilhões de reais. Trabalho técnico e rigoroso. Quando você senta com o Jetro para conversar, ele tem menos de 30 anos, o que move o coração dele, mais do que qualquer outra coisa na terra, é Jesus Cristo. Ele, inclusive, é voluntário da Cristolândia, Distrito Federal. Ele é líder de pequeno grupo na sua igreja e ele também faz parte do grupo de louvor. Tem uma grande responsabilidade técnica, tem super desafios, mas não abre mão de amar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu falei para ele, venha falar para os meus jovens, você é um exemplo, você é uma referência. Você está se lembrando do teu Senhor nos dias da tua mocidade. Você está se lembrando de servir e amar ao teu Senhor. Não caia na armadilha de querer servir a Deus apenas no futuro. O futuro não vai chegar. O futuro, meus irmãos, é este momento presente. É aqui onde nós estamos. Todas as pessoas que eu vi que serviam ao Senhor com o pouco que Deus lhe deu, no muito serviam ao Senhor. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Você pode estar sem dar um prego numa barra de sabão, como se diz, e mesmo assim sem tempo para servir a Deus. Pessoas muitíssimo ocupadas, em regra, são as pessoas que são mais dedicadas e prodigiosas do serviço ao Senhor. Estão se lembrando do seu Senhor. Então, meus irmãos, fica esta primeira lição, conselhos dados por Salomão para fazer a vida valer a pena. Não se esqueça que a vida é passageira. O segundo conselho que podemos extrair do texto bíblico é: não se esqueça que esse mundo é um mundo de ilusões. Este mundo é um mundo de ilusões. Salomão desabafou, descobri que tudo isso é como correr atrás do vento. Está fora do protocolo, Dimas, mas eu vou pedir para você projetar, por favor. Eclesiastes capítulo 2, só voltei para o capítulo 2 e coloca a partir do versículo 1, por favor. Eclesiastes 2, a partir do versículo 1, porque é um texto muito precioso, eu quero compartilhar com você. Eu vou começar a ler aqui, Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 1, porque esse outro texto aqui de Eclesiastes 2 é o momento em que ele estava no pleno vigor e começando a usufruir de tudo aquilo que o Senhor havia colocado nas suas mãos. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem, muitas mulheres. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração,
Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Eu considero que o versículo 11 é o versículo-chave de todo o livro de Eclesiastes. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi como correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Lição de um sobrevivente, que também precisa ser lembrado pelo coração de todos nós. Descobri que tudo isso é como correr atrás do vento. O que a gente vende para os nossos patrões é mais do que as nossas 8 horas de trabalho. Ou 6, sem intervalo, com intervalo, 6 ou 8. É a nossa própria vida. É a própria vida que está indo embora. Daqui a 20 anos, talvez, seu patrão não vai se lembrar que você se dedicava 12 a 14 horas por dia ao trabalho, mas seu filho vai se lembrar que faltava ali alguém. Pense no que é mais importante. Estou fazendo um convite à vagabundagem e à vadiagem, mas é para você pensar. Dinheiro, irmãos, é igual água salgada. Quanto mais bebe, mais tem sede. E a busca é frenética e muitas vezes sem fim. Tem que pesar, equilibrar valores. Lembra do texto bíblico? Um homem falou assim: eu estou muito rico, eu estou muito farto, olha o que eu produzi. Tive uma ideia, eu vou derrubar os meus celeiros, os meus armazéns e estoques, vou construir outros maiores e vou armazenar ainda mais. E vou dizer para a minha alma: alma, você tem depósito, bens para muitos anos, coma, beba, divirta-se. Aí o texto diz que subitamente vem a palavra do Senhor e diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quanta gente que está nessa, busca frenética, está em busca de ganhar o mundo, perde a alma, está em busca de ganhar o mundo, perde a família. Quanta gente que não sabe, por exemplo, nunca soube, talvez nunca vai saber o que é a menarca da filha. É quando vira mocinha, tem a primeira menstruação. Menina que não conhece colo de pai. Por que não conhece colo de pai? Qualquer colo de vagabundo, pilantra de ponta de rua, serve. Mulher que é viúva de marido vivo. Um lar que tinha tudo para ser um ambiente propício para edificação. Atmosfera do céu, laboratório do amor. Mas é um lar desfalcado. Por quê? Porque não há ali uma convicção de que este é um presente de Deus, que eu preciso aproveitar. E a gente corre atrás de ilusões. Ilusões. O exemplo, muitas vezes, irmãos, está dentro de casa. A gente compra brinquedo para os nossos filhos, quem tem filho pequeno sabe, né? O atrativo de brinquedo é de toda dimensão. Nossos filhos, eles têm poucos meses de vida, brinquedo que a gente passou a vida inteira para ter e não teve. A gente fazia carrinho de talho de buriti, o tratorzinho pipa era a lata de óleo, furava, a Havaiana, depois de usar 3 anos, a gente tinha o direito de rasgar ali para fazer o pneu. A gente compra o brinquedo mais caro, mais sofisticado, iluminado, e eles querem o quê? Eles querem um controle remoto da televisão, a tampa do cuscuzeiro, para nos exemplificar o que realmente é importante. Muitas vezes um beijo afetuoso, um abraço sincero, um colo, aquele xodó paternal, aquela bênção de simplesmente estar ali, estarem perto. Aquilo ali seria tão relevante, tão significativo para aquela vida, para aquela família. Quanta mulher que a gente encontra e vai acompanhando ao longo da jornada, diz assim: pastor, esse casamento não existe. É como se eu estivesse lutando para salvar a certidão de casamento, porque o casamento já se dissipou faz muito tempo. Eu me sinto como que sufocado dentro de um caixão. Dentro de um caixão. Não pode ser assim. Nossa casa, nossa vida, nossa casa tem que ser esse local abençoado, que a gente roda o mundo, enfrenta os desafios que forem, mas é o local que a gente quer voltar. Nossa alma, nosso corpo, nossa mente pede para voltar para aquele lugar, porque é um local de recomposição, de refrigério, é bálsamo para as nossas feridas. Nossa casa não pode ser uma antessala do inferno, tem que ser a antessala do céu, tem que ser tomado pela atmosfera do céu. Temos que ter esse prazer de viver aquilo que o Senhor reservou para nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Não se esqueça que esse mundo é um mundo de ilusões.
Terceiro e último lugar, não se esqueça de temer a Deus. Versículos 13 e 14 dizem o seguinte, versículos 13 e 14. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou seja o mal. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Salomão correu atrás de tudo e conquistou tudo o que queria, e disse: descobri que tudo isso foi como correr atrás do vento. Ele entendeu que tinha que voltar para a estaca zero, e a estaca zero é: tema a Deus, tema a Deus. Em Provérbios diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Não inverta a ordem das coisas. Busque sempre em primeiro lugar a Deus, busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Busque a Deus, não se esqueça de temer a Deus. Ele começou bem, mas terminou mal. Quando você vai ver o fim da jornada de Salomão, você vai ver que é uma história frustrante. Eu conversei com alguém ontem, acho que foi com o irmão Gil, falando que eu gosto de filme atípico. Eu gosto de filme que não chega no lugar comum. Eu gosto de filme que surpreende. Morava no Seminário Equatorial, era ao lado do Shopping Castanheira, na entrada de Belém. E aí um dia fomos com os seminaristas assistir a um filme, chegou lá, estava esgotado, aquela sessão. Aí fomos assistir um filme qualquer, onde os fracos não têm vez. Filme muito violento, muito sangue, mas eu gostei. Por quê? Porque ele era irracional. No fim do filme, o vilão saiu ileso. E os mocinhos foram todos destruídos. Pastor, estou preocupado com o senhor agora. Estou falando do filme, porque ele me surpreendeu. Você acredita que a vida de Salomão foi mais ou menos assim? Tinha tudo para terminar muito bem, mas terminou mal. Por isso que ele escreve essa carta testamento. Teve um momento que foi pedido ao Senhor sabedoria, e o Senhor deu a ele sabedoria. Mas a sabedoria, irmãos, tem que ser usada. Não adianta você ter uma Bíblia dentro de casa fechada. Não adianta você conhecer a Escritura e não praticá-la. A Bíblia diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Não é a compreensão cognitiva, a capacidade intelectual de entender, mas é entender e colocar em prática. A Bíblia diz que todo homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. É como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O homem insensato que edificou a casa sobre a areia é o que ouve a palavra de Deus e não a pratica. A palavra de Deus não é só para ser admirada. A palavra de Deus é para ser compreendida e colocada em prática. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho falava: nós temos uma boa ortodoxia, falta ortopraxia. Nós temos uma boa doutrina, falta prática, tem que praticar. Conhece a palavra? Pratique a palavra. Pratique a palavra de Deus, bote a palavra do Senhor em prática, e você vai ver o milagre acontecer. Salomão, infelizmente, não teve essa compreensão. Deus deu a ele uma reviravolta na sua família. Você sabe quem era o pai de Salomão? Quem se lembra? O pai de Salomão, quem foi? Davi. A mãe de Batseba. Então ele foi fruto de um caso ilegítimo, à luz da palavra. Davi se afeiçoou por Batseba, montou uma trama, praticamente matou o marido de Batseba. Daquele relacionamento tiveram um primeiro filho que foi morto. Deus concedeu graça, possibilitou que Salomão nascesse. Ali já podia ser o começo de uma linda história, e foi. Mas aí depois, irmãos, meteu os pés pelas mãos, e terminou tão mal os seus dias, com insensatez. Um homem que recebeu do Senhor porções gigantescas de sabedoria. Não se esqueça de temer a Deus. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. A boa teologia, quando você a estuda, pergunta assim: por que o homem foi criado? A resposta: o homem foi criado para a glória de Deus. Nós não fomos criados para o nosso usufruto, deleite próprio nessa terra. Nós não fomos criados simplesmente para virmos aqui empreender, porque já se mostrou que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, como diz o apóstolo Pedro. Nós fomos criados então para glorificarmos ao Senhor. Pai, eu vou glorificar o Senhor na minha vida. Tudo que eu tenho,
Tudo que eu sou, eu coloco nas tuas mãos, ao teu dispor. Todos os meus dons, talentos e habilidades. Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não possuo nada. Tudo que eu tenho e sou, eu quero colocar nas tuas mãos, para a honra e glória do teu próprio nome. Meu irmão, você tem aqui uma preciosidade para guardar na tua vida e no teu coração. Guarde a palavra do Senhor. Nós falamos sobre como fazer a vida valer a pena. Salomão nos ensinou pelo menos 3 lições. Não se esqueça que a vida é passageira. Não se esqueça que esse mundo é de ilusões. E não se esqueça de temer a Deus. O passo mais bem sucedido que um homem e uma mulher dá é o passo em direção a Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais evidente fica a nossa limitação, a nossa malignidade, a nossa perversidade, a nossa vileza. Nós somos maus por essência e natureza, mas graças a Deus, que perdoa o nosso pecado, que muda a nossa essência, a nossa natureza, nos dá um novo coração. É para essa vida preciosa que Deus está te chamando nessa noite. Eu quero orar por você. Baixa a tua cabeça para nós orarmos nesse momento.